todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos, uma série de mensagens intitulada Um Capítulo por Vez. O intuito desta série de vídeos é debruçar sobre cada capítulo, um capítulo da Bíblia por vez. Por isso eu quero que você me acompanhe nesta jornada de meditação e reflexão da Palavra de Deus. Mas antes, porém, você que ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, faça isso agora. É rápido, é fácil e é de graça. E fazendo assim, todas as vezes que tivermos um vídeo novo no canal, você será o primeiro a ser notificado. E não se esqueça também de clicar no sininho de notificações para você receber as notificações aí na sua casa e também deixar o seu joinha, o seu like e compartilhar. Eu acredito que é muito importante você compartilhar e temos aí no nosso canal uma série de vídeos que vai trazer edificação para a sua vida. Por isso compartilhe com o maior número de pessoas que você se importa, pessoas que você ama. Vai ser bênção na vida de vocês. Agora eu quero convidar você para vir para a minha tela para a gente começar a leitura. E é claro, como primeiro vídeo, um capítulo por vez, eu não poderia deixar de iniciar esta série de mensagens, essa série de vídeos, pelo primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 1. E eu quero que você venha para a tela comigo para a gente ler juntos o capítulo 1 do livro de Gênesis. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta, eu vou estar utilizando o software Logos, software bíblico Logos, Bible Logos. Você pode observar que à medida que eu passo o mouse, ele vai interagindo comigo, à medida que eu rolo aqui também, ele vai interagindo. Temos aqui a tradução em inglês, temos aqui em hebraico, enfim, é muito interessante você me acompanhar na tela. Eu vou estar utilizando a versão Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Tenho aqui a revista Almeida atualizada, a ARA, a NAA também, mas eu, por costume, também tenho aqui a NIV, a NTLH, tá vendo aqui, gente? Mas eu, por costume, ainda admiro pela leitura, pela forma da escrita, o vocabulário utilizado na Almeida Revista e Corrigida. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus:
haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o 4º dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o 5º dia. Verso 24. E disse Deus: produza toda a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E foi assim, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia 6º. Pois bem, o intuito desses vídeos é fazer uma leitura com você de cada capítulo da Bíblia, um capítulo de cada vez. Para que não fique muito longo, muito extenso, eu poderia aqui, quem sabe, esboçar parte por parte, detalhe por detalhe, de cada capítulo, de cada verso, de cada expressão, de cada detalhe significante do texto sagrado. Porém, o intuito não é fazer um estudo detalhado, um estudo sistemático, hermenêutico ou exegético destes capítulos, mas sim meditarmos, termos a compreensão e termos o bom hábito de nos debruçar sobre a Bíblia e ler um capítulo por vez. Fazendo assim, vamos alimentar a nossa alma. Mas deixa eu compartilhar algo com você rapidamente, em poucas palavras, sobre o texto que nós acabamos de ler de Gênesis. Bem, como todos sabem, Gênesis é um termo grego que significa princípio, e foi
escolhido por aqueles que traduziram, aqueles que interpretaram os manuscritos, as escrituras do hebraico. Essa versão que nós chamamos a tradução do hebraico para o grego é a Septuaginta, que é representada em várias porções, em vários tempos, em várias formas, versões e traduções da Bíblia Sagrada. Todos os começos devem principiar em Deus. O intuito primordial, o foco central de Gênesis capítulo 1, estamos falando, lendo e meditando um pouco sobre Gênesis 1, e é interessante ressaltar que o foco primordial de Gênesis 1 é dizer, é mostrar, é revelar, é apontar que todos os começos eles se iniciaram em Deus e devem se iniciar com Deus. Então coloquemos sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. A primeira pedra de cada construção, o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro ato, a nossa primeira atitude diária de todos os dias, os nossos objetivos e propósitos primordiais, principais de todas as atividades que viermos fazer devem ser dedicados a Ele. Esse é o intuito de Gênesis 1. Então, começar o livro de Gênesis é um bom começo. Começar, talvez, a leitura de Gênesis no início do ano, como proposta de leitura da Bíblia, é um bom começo. Então, vamos começar com o livro de Gênesis, vamos começar com Deus em primeiro lugar, e assim chegaremos ao final dele com a gloriosa, com a revelação esplendorosa e magnífica da glória de Deus, mostrando lá no livro de Apocalipse, porque o nosso intuito aqui é ler com você, é meditar com você um capítulo por vez, e quando chegarmos no livro de Apocalipse, vamos deparar com a magnífica, a gloriosa cidade santa, a cidade de Jerusalém. A princípio, como na criação física, o nosso coração, ele deve permear, ele também deve permanecer. Nós devemos ter uma vida, um parecer, uma postura, como disse aqui o texto sagrado de Gênesis, sem forma e vazia, por conta da natureza humana. Mas aos poucos, Deus vai nos moldando, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos capacitando e trabalhando em nós. Por isso é importante nós fazermos uma leitura como o texto que acabamos de ler e meditar, ainda que você venha ouvir dos meus lábios, ouvir da minha boca, ouvir da minha pessoa alguma explicação, explanação a respeito do texto, mas é importante você mesmo, você próprio, parar, sentar, ler e reler e deixar que a palavra de Deus fale ao seu coração. E como a terra no princípio, lá em Gênesis, Bereshit, no princípio, ela foi sem forma e vazia, talvez a sua vida, no princípio de tudo, ela tenha sido sem forma e vazia, mas a partir do instante, do momento que você tem uma experiência de deixar Deus trabalhar em você e deixar Deus trabalhar com você, você vai ver que o que era sem forma e vazio vai se tornando em forma, vai se formando e vai se preenchendo, porque esse é o intuito de Deus. Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido
por Deus. Tá aí para você o nosso primeiro vídeo de uma proposta de leitura da palavra de Deus, um capítulo por vez. Eu desafio você a vir a ler a palavra de Deus comigo, pelo menos um capítulo por vez, pelo menos um capítulo por semana. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, tá na hora de se inscrever. Faça isso agora, é rápido, é fácil, é de graça, e não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha e o principal, compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que assim possamos dar continuidade ao propósito de divulgar, de falar da palavra e falar a palavra de Deus com os demais. Que Deus abençoe sua vida, tenha uma semana abençoada, fique com Jesus, tchau, shalom, sheikh ele rayon tov, nitra esha, guabá, leitra óleo.